Fala galera, belezinha? Tudo certo com vocês? Tudo bem? Bom, hoje nós encerramos a nossa sequência de vídeos sobre o período regencial e o que nós vamos debater nesta aula, que na verdade não será uma aula, é mais um vídeo realmente de indicação, é mais um vídeo de recomendações de livros e de artigos onde você, seja aluno, seja um curioso ou até mesmo um professor de história que está começando a sua carreira docente ou que já tem alguns anos de estrada, é um vídeo onde você vai ter ali artigos, onde você vai ter livros, onde nós vamos indicar produções para que você conheça mais sobre o período regencial, para que você consiga complementar a sua formação intelectual sobre esse momento de nossa história. Mas antes, não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Não custa nada, é só você apertar um botãozinho e não se esqueça de se inscrever em nosso canal, tá bom? E claro, você pode nos comentários deixar também a sua crítica, a sua sugestão, a sua opinião e também, por que não, a sua referência de material para que a gente consiga criar realmente uma comunidade do conhecimento, a gente consiga realmente ter aqui um local onde nós possamos debater sobre os vários períodos históricos da nossa pátria, do nosso país, beleza? Bom, o que eu separei para vocês? Eu separei 2 livros, esses livros eles estão todos referenciados abaixo na descrição e separei também 3 artigos, então temos 2 livros e 3 artigos. Então, 5 produções que eu acredito que sejam importantes para que vocês possam ter aí um acréscimo nos seus conhecimentos sobre o período regencial brasileiro. Bom, qual é o primeiro livro que eu coloquei para vocês enquanto recomendação, enquanto referência? É o livro O Período das Regências, de Marco Morel. Mas, Tiago, o que é esse livro, O Período das Regências, do Marco Morel? O que ele retrata? O que ele trabalha? E eu vou ler para vocês um pouquinho da síntese do que esse livro fala. E basicamente o que nós temos? Esse livro, ele estuda a respeito desse período regencial e como, a custo de vidas, a custo de despesas, esse período garantiu a independência e o caminho de uma ordem nacional, ao mesmo tempo próspera e desigual, em todo esse contexto turbulento desse momento singular de nossa história. Então, realmente, é uma obra onde vocês podem encontrar ali uma série de detalhes, uma série de peculiaridades sobre o período regencial num contexto geral, ou seja, é um estudo realmente sobre as características, sobre os elementos deste período na nossa história. O segundo livro que eu separei para vocês é um livro chamado O Período Regencial, de Augustin Vernet. Esse livro ele também está referenciado aqui na descrição. E esse livro eu referenciei, eu indico para vocês, por quê? Porque é um livro onde ele se propõe a analisar a participação popular nos atos do período regencial. É bem interessante que o período regencial ele não é, comparado a outros períodos da nossa história, tão estudados, tão debatidos quanto outros momentos. Então, quando nós temos obras como essa, o período regencial do Augustin Vernet, é interessante que nós podemos analisar alguns assuntos que não são trabalhados comumente nos materiais didáticos e nas obras que versam sobre esse momento do nosso país. Então, as 2 referências, o período das regências, de Marco Morel, e o período regencial, de Augustin Vernet. Vocês podem ter acesso a esses livros nos links da descrição, tá? E aqui, pessoal, não há nenhuma propaganda paga sobre essas obras, muito pelo contrário. Aqui são obras que eu considero que sejam importantes para que a gente estude sobre esse período, tá? Bom, dos artigos, eu separei 3 para vocês. E 3, inclusive, que estão referenciados. É só clicar e baixar, sem nenhuma dificuldade. O primeiro que eu separei para vocês é um artigo chamado 7 de abril. Usos políticos e representações na regência. Esse artigo é de 2013, na verdade trata-se de uma tese de doutorado, certo? E é de autoria da Gabriela da Silva Ramos Fernandes. Bom, mas o que esse artigo 7 de abril, usos políticos e representações na regência, do que ele trata? Porque é um artigo grande. Por se tratar de uma tese, vocês precisam aí demandar um certo período de tempo para conseguir ler, para conseguir entender, para conseguir compreender. Mas o resumo, basicamente, ele analisa, ele busca compreender a abdicação de Dom Pedro II e as formas
como foi percebida e utilizada ao longo da regência. E para isso, ela utiliza de várias fontes e periódicos que circulavam na época no Rio de Janeiro, como a Aurora Fluminense, o 7 de Abril, o Caramuru, o Verdadeiro Caramuru e o Exaltado. Então, olha que interessante, é um período que vai analisar a memória sobre o momento regencial no Brasil. Tem um segundo livro, um segundo artigo, chamado Regência e Imprensa, Percursos Historiográficos. Esse Regência e Imprensa, Percursos Historiográficos, que também está referenciado, ele é do Marcelo Otávio Neri de Campos Basile, certo? É um artigo curto, de 9 páginas, e aborda os principais elementos do período regencial no Brasil. Inclusive, como as obras da imprensa da época, elas podem ser utilizadas como objeto de estudo. Inclusive, ele salienta isso no resumo dele. O que ele coloca? O artigo realiza uma síntese da produção historiográfica acerca do período regencial, abordando os principais eixos temáticos que a configuram, com ênfase nas obras que têm a imprensa como objeto de estudo. Então, olha que interessante. É feito todo um percurso sobre relatos da imprensa, sobre matérias da época, e não necessariamente indo na fonte direta, indo nas matérias em essência, mas sim estudando a bibliografia sobre o tema. Então ali você vai achar uma série de informações importantes, inclusive algumas informações que até utilizamos nas nossas aulas. E o último artigo que eu queria indicar para vocês é um artigo de 2 autores, do Luiz Geraldo Santos da Silva e do Ariel Feldman. É um artigo que fala Revisitando o Passado em Tempos de Crise, Federalismo e Memória no Período Regencial. Esse artigo, basicamente, o que tem de objeto de estudo? Ele diz analisar o processo de construção de memórias em torno da Revolução de 1817 e da Confederação do Equador ao longo do período regencial. Então, ele especifica alguns movimentos, ele especifica algumas questões importantes nesse momento. Se vocês quiserem consultar, todos os artigos estão referenciados na descrição e são importantes para que você consiga realmente ter aí algo para agregar na sua formação, algo para agregar no seu conhecimento, certo? Então, essas são as minhas dicas. Dessa forma, nós encerramos o nosso assunto sobre o período regencial no Brasil. Claro que ainda teremos, ao longo dos próximos dias, mais conteúdos, não somente sobre o período regencial, que finalizou agora a playlist, mas sobre outros momentos da nossa história, sobre outros momentos da história da arte, sobre outros momentos da história como um todo, da história geral. Mas é interessante nós podemos analisar sempre a cada tema que nós trabalharmos essas referências para que a gente consiga aqui criar um caminho, criar um local onde você pode buscar ali livros e informações complementares para o desenvolvimento do seu conhecimento. Beleza? Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não esqueça do seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Todas as obras que eu comentei estão referenciadas na descrição desse vídeo, tá? E nos vemos amanhã em mais uma aula, certo? Grande abraço e fique aqui com a gente no Conteúdos de História, porque aqui você aprende história definitivamente.